uma posse que foi celebrada neste prédio do presidente Lula, um sentimento de equilíbrio e de força institucional e de cooperação recíproca entre os poderes. Lamentavelmente, esses episódios do dia 8 de janeiro maculam a nossa história, maculam a imagem do Brasil, são muito graves sob todos os aspectos, mas eles não haverão de apagar esse propósito que nós temos de união nacional. E dentro disso, esses atos que estão sendo realizados, desde a visita do presidente Lula ao Supremo, juntamente com os demais poderes constituídos e os governadores de Estado, como hoje também essa entrega que será feita pelos senadores de um projeto de decreto legislativo aprovado por iniciativa do Executivo, são ações que eu considero muito bem-vindas nesse momento de crise, mas que haverá de ser superada. Presidente, uma parte do discurso importante foi dizer que pacificação não pode significar inércia diante dos crimes coletivos. Eu queria perguntar se isso foi um recado para alguém que esteja defendendo algum tipo de apaziguamento em relação aos crimes cometidos. Tem jornalistas fazendo perguntas aqui para o presidente do Senado. O áudio está bem ruim, mas as respostas do Rodrigo Pacheco a gente está conseguindo entender bem. Vamos voltar lá. Meu pronunciamento na posse do presidente Lula, de que nós precisamos buscar essa unidade, esse ambiente de pacificação. Essa é uma responsabilidade nossa, de todos nós, inclusive da própria imprensa, de contribuir para que isso aconteça no Brasil. No entanto, isso não se confunde com a inércia, a leniência ou a não iniciativa em relação a fatos que precisam ser apurados e os responsáveis punidos. Então, evidentemente que o espírito de colaboração, de cooperação, sobretudo de pacificação, é um espírito que existe, mas em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, no prédio do Congresso Nacional, no prédio do Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal, evidentemente que as consequências jurídicas têm que ser muito severas. E é disso que nós vamos cuidar a partir de agora, porque essa minoria extremista e extremada está longe de ser a representação da sociedade brasileira. Então, nós temos, de fato, que atuar agora, e nós já estamos organizando para isso, para identificar cada um desses indivíduos e tomar as providências criminais e civis em relação a cada um deles. Dá para a gente ver que a estrutura, né, na qual o Rodrigo Pacheco está falando, onde os repórteres colocam os microfones, que a gente chama de púlpito, né, para essa entrevista coletiva, é bem improvisada. O som, inclusive, não é dos mais perfeitos por isso, inclusive bastante simbólico isso tudo, porque o espaço em que ele fala é na entrada, no corredor que vai dar ali no plenário do Senado. E ao lado de Rodrigo Pacheco tem uma parede forrada de espelhos que estão totalmente destruídos, né? Alguns totalmente destruídos, um outro bastante danificado por esses ataques que aconteceram no final de semana e que são alvo da fala do presidente do Senado. Vamos voltar a ouvir. Pouco efetivo de número de homens frente à magnitude dessa agressão que o Congresso Nacional sofreu. Eles cuidaram muito bem dessa contenção. Os danos patrimoniais existem, são graves, mas podia ser pior. Não houve, felizmente, nenhum tipo de lesão grave aos nossos policiais. Portanto, eu reconheço o trabalho da Polícia Legislativa. Foi essa comunicação que recebi. Logo que recebi, eu estava em viagem para fora do Brasil. Já cuidei de organizar o meu retorno imediatamente. Nesse período também tem que fazer o reconhecimento do trabalho do presidente em exercício do Senado, meu primeiro vice-presidente, senador Veneziano Vital do Rego. Cuidou muito bem de todas as providências que foram tomadas, do alinhamento com as demais instituições, demais poderes. E agora, eu me deparando com esse cenário que todo mundo está vendo aqui, já me reuni logo cedo com as instâncias do Senado Federal, a diretoria-geral, a advocacia do Senado, a consultoria legislativa, a chefia de gabinete, a Polícia Legislativa e a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, para fazermos aí realmente uma frente de solução dos problemas. Essa frente envolve o levantamento de todos os danos que foram causados no prédio do Congresso Nacional, no prédio do Senado Federal. Esse levantamento, então, é fundamental, que é o diagnóstico dos problemas que nós temos, são vários, e já todas as iniciativas para poder recuperar plenamente o prédio do Senado Federal. A previsão de tempo é que nós consigamos fazer um prazo de... Bom, a gente está vendo aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente estava acompanhando o áudio aqui em transmissão simultânea com o Band News TV. Você ouviu aqui o Diego Sarza já falando também, quando o Rodrigo Pacheco comentava o prazo que levaria
o tempo para recuperar o Senado Federal, né? A estimativa é de que seja algo por volta de 3 a 4 milhões de reais que vão sair do nosso bolso, né? São tributos pagos ao governo federal que vão para o orçamento dos poderes e vão ser retirados de lá esses valores para que seja pago o conserto do Senado Federal. Ele ia falar alguma coisa por volta de 40 dias, né? Para que a estrutura seja totalmente recuperada.